Escuta essa palavra. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas você guardou a minha palavra e não negou meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, que se dizem judeus, mas não são, mas são mentirosos. Farei com que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu te amei. Visto que você guardou a palavra da exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Guarde isso. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Quando Jesus usou essas palavras, Jesus está escrevendo uma carta para a igreja de Filadélfia. E a igreja de Filadélfia estava vivendo um período de aperto. As coisas estavam complicadas para a igreja de Filadélfia. E aí Jesus escreve a carta para a igreja de Filadélfia e apresenta para a igreja uma fala que estava diretamente ligada a uma palavra dita ao profeta Isaías no capítulo 22. Você pode ler esse texto no final do capítulo 22 do livro do profeta Isaías, se você quiser se aprofundar. Lá no livro do profeta Isaías tem uma palavra profética. Estava acontecendo uma história. O tempo era o tempo do rei Ezequias. E no tempo do rei Ezequias estava acontecendo uma história ali. E o profeta Isaías usou aquela história como metáfora para falar de um acontecimento profético que viria muito tempo depois. E como é que eu sei disso? Porque Jesus pega o texto lá de Isaías, arranca do contexto e aplica na vida dele. Então eu sei que quando Isaías falou, Isaías estava falando de uma fala profética. Muitas vezes, irmãos, o profeta não tem a menor ideia do que ele está falando. Ele está falando uma fala profética, está liberando uma fala para o povo, mas só quando Deus revelar é que até o profeta que falou vai entender do que ele estava falando. Isaías traz uma palavra para um sujeito chamado Sibna. E ele diz: Sibna, Deus não está satisfeito com você, porque você não é daqui, você não tem direito nessa cidade, e você cavou uma sepultura para você no lugar mais alto da cidade. Cavar sepultura em lugar importante numa cidade é para gente de nobreza alta. E Sibna, pelo que o texto deixa claro, ele não era alguém de nobreza alta, talvez fosse até um estrangeiro. Por causa do nome, talvez ele fosse até um estrangeiro. E Sibna estava preparando um jeito de honrar a si mesmo e de se impor a Jerusalém. Mas o que dava poder a Sibna? O rei. O rei Ezequias convidou Sibna para ser segundo no governo. Ele era o cara da logística. Sibna estava controlando todos os bens e todos os poderes do reino de Ezequias em nome de Ezequias. E porque Sibna estava reivindicando tanto poder, o profeta Isaías se levanta e diz assim: Sibna, quem é você? Você não é dono de nada, você não tem poder nenhum. O Senhor vai te embolar feito uma bola e vai te jogar longe. E você vai cair numa terra deserta. E lá na sua terra deserta, nada do que você juntou vai te servir para coisa alguma, porque o Senhor não te quer governando em Jerusalém. Aí o profeta Isaías diz: mas tu, Eliaquim, vai assumir o lugar de Sibna, porque tu és humilde. Eliaquim, o Senhor te dará a chave da casa de Davi. Notem
que nós estamos alguns reinos depois. O reino de Ezequias é muito tempo depois de Davi. Então, a chave da casa de Davi não é o tempo de Davi, não tem nada a ver com Davi, tem a ver com o governo de Israel. E Deus está dizendo ali, aqui, você vai ganhar a chave da casa de Davi, ou seja, você que vai governar. Porque o Sibna vai ser despedido da posição dele. E vamos colocar o Eliaquim no lugar dele. Aliás, Deus está dizendo, eu vou colocar o Eliaquim no lugar de Sibna. E Eliaquim vai governar sobre Jerusalém. E ele será um pai para Jerusalém e para Judá. E ele vai ter a chave de Davi. E ele vai sustentar Jerusalém. Ele vai cuidar de Jerusalém. Isaías está usando essa metáfora. Está acontecendo uma disputa de poder na cidade. E eu estou imaginando que Sibna não tinha direito algum. Ele não tinha nobreza, não era da família real. Pouco provavelmente tinha lá tanta capacidade de governo assim para governar. E mesmo ele não sendo o cara para o governo, ele estava governando e pior, aproveitando a postura de governo para se garantir. Ele estava construindo um túmulo porque ele queria firmar a família dele. Tipo, você não é nobre, mas está querendo ser. Está querendo ter coisas de gente nobre, coisa de gente grande, querendo se colocar num lugar que não é seu e mais, perpetuar. Porque naquele momento Sibna podia perder o lugar dele, porque o posto dele era um cargo de confiança. O rei o colocou ali. Então esse cargo pode ser perdido. Se o rei mudar de ideia e tirá-lo dali, ele perde. O que ele estava fazendo? Ele estava criando marcas ao redor para garantir que ele ia continuar no poder. E aí Deus diz, vou tirar você. E tirou. Quando a gente continua lendo os textos históricos que contam essa fase, nós percebemos, por exemplo, um tempo depois, quando o rei Ezequias manda uma delegação para confrontar Sinaqueribe, nós percebemos claramente que Sibna não era mais primeiro-ministro, que quem era agora era Eliaquim. Eliaquim foi colocado no poder e Sibna caiu. Séculos depois, Jesus está escrevendo a Epístola do Apocalipse. Na escritura da Epístola do Apocalipse, Jesus reivindica essa palavra lá de Isaías. Jesus diz assim: ele tem a chave de Davi. A mesma palavra que Isaías usou. O que ele abre, ninguém pode fechar. O que ele fecha, ninguém pode abrir. Mas para Jesus, não pode ter o mesmo sentido, porque Jesus não está reivindicando as chaves e o controle do governo de Davi. Então aquilo é uma palavra profética. Jesus está reivindicando outra coisa. Jesus está estabelecendo que, muito parecido com a metáfora que aconteceu lá em Jerusalém, aconteceu na história da humanidade. Por que Sibna tinha poder sobre Jerusalém? Porque o rei deu. Porque Satanás tem poder sobre a terra e sobre os governos do mundo? Porque Adão deu. Do mesmo jeito que Sibna estava trabalhando para firmar o poder dele sobre Jerusalém, para ficar cada vez mais no poder, desse mesmo jeito Satanás está trabalhando no decorrer dos séculos, para que a gente nunca tire ele do poder. Quem deu o poder para Sibna? Ezequias. Então, na nossa metáfora, Adão é o rei Ezequias. Satanás é o Sibna. O rei não decidia nada. O rei não controlava nada, não fazia nada. Quem fazia tudo era Sibna. E por isso ele se sentia poderoso. Embora o governo pertencesse ao rei, quem governava era Sibna. Mas assim como Ezequias está para Adão, que deu o governo da terra para Satanás, assim como Sibna está para Satanás, Eliaquim
está para Jesus. E a fala que foi dito para Eliaquim foi a mesma que Jesus reivindicou. Foi dito para Eliaquim assim: você vai receber a chave da casa de Davi. E o que você abrir, ninguém pode fechar. O que você fechar, ninguém pode abrir, porque você tem a chave. Consequentemente, esse texto está claramente falando do mundo espiritual, falando das coisas espirituais e dos governos, que Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, se refere, dizendo: principados, potestades, governadores do mundo das trevas, operando com exércitos nos lugares celestiais. A ideia por trás disso é que quando Adão pecou em Gênesis 3, ele entregou o governo do mundo para Satanás. Irmãos, não caiam nessa conversa que o mundo está dizendo por aí, que Deus não é bom porque tem problema no mundo. Deus não é bom porque tem crianças passando fome. Deus não é bom porque tem doenças. Deus não é bom porque tem pragas. Deus não é bom porque tem terremotos, maremotos. Se Deus fosse bom, essas coisas não aconteceriam. Deus não é bom porque tem pobreza, tem má distribuição de renda. Deus não é bom porque tem violência. Mentira. Sabe quem está governando o mundo e trazendo todo esse mal? Satanás. E sabe quem deu o governo do mundo para ele? Adão. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 17, Paulo diz que a natureza inteira, toda a criação geme, clamando que chegue logo o dia em que os filhos de Deus vão assumir o poder do mundo e botar esse impostor, desse Síbina desgraçado para fora. Mas Paulo diz que enquanto esse dia não chega, a terra geme e estremece por causa daquele que a sujeitou, porque a terra foi sujeita a ele não por sua vontade. Quem está governando o mundo? Satanás. Paulo, escrevendo aos Coríntios, chama Satanás de o Deus deste século. Jesus, falando no livro de João, capítulo 14, fala 3 vezes que Satanás é o príncipe deste século. Então quem está governando os governos do mundo, quem está controlando as rédeas do mundo, não é o nosso Deus, é Satanás. E é por isso que o mundo está tão ruim. Então quando te falarem que o nosso Deus não é bom, lembra que quem está no controle é Satanás. E eu sei que dizem assim: mas por que Deus deixa? Deus deixa, irmãos, porque o nosso Deus é um Deus de princípios. Deus não quebra princípios. Funciona assim com Deus. Adão alugou a casa para Satanás e marcou data. Deus não vai tirar ele de lá até que a data seja cumprida, porque o contrato é legal. Mas a data está marcada. A batata dele está assando. Ele vai perder, na verdade já perdeu, porque já tem um novo governo para ocupar o lugar dele. O novo governo que está no lugar dele agora, aguardando só vencer o prazo dele para ele ser chutado, é Jesus. E Jesus está reivindicando no livro do Apocalipse, capítulo 3, essa posição de Eliaquim. Ele está dizendo: eu, no governo da humanidade, sou como o Eliaquim. Eu recebi as chaves do governo do mundo. E se eu abrir, ninguém fecha. Se eu fechar, ninguém abre. Porque eu recebi o poder. Por que Jesus está contando isso? Para dizer para você que não importa o que Satanás mandou contra você, você pode vencer. Eu vou repetir. Jesus está dizendo que não importa o que Satanás mandou contra você, você pode vencê-lo. Ele tem a chave de Davi, e o que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Entendendo toda a base na qual essa ideia está construída nas Escrituras, me deixe usar ilustração para você entender. No meio dos praticantes de magia negra e de feitiçaria, tem um padrão
de crença. Eles entendem assim: se uma pessoa fizer um ritual para destruir a vida do outro, usando sangue de um animal de pequeno porte, um frango, por exemplo, o feiticeiro foi lá, fez um ritual, derramou o sangue de um frango, abriu um portal e um demônio vai entrar por aquele portal e vai trazer destruição para a vida de uma pessoa. Tem um outro feiticeiro que pode cancelar isso. Como que o outro feiticeiro cancelaria? O outro feiticeiro entende que houve um portal aberto com o sangue de um determinado animal. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar um sangue mais poderoso, abrir outro portal e cancelar o portal anterior. Um sangue mais poderoso cancela o sangue anterior. É por isso que Pedro, escrevendo na sua epístola, diz assim: não foi com sangue de touros que vocês foram resgatados. Vocês foram resgatados pelo poderoso sangue do Cordeiro de Deus. Sabe o que Pedro queria dizer com isso? Pedro queria dizer que na escala de competição de altares, um altar menor é cancelado por um altar maior, que é cancelado por um altar maior. Pedro estava dizendo que na escala de competição de altares, o sangue de Jesus ganha de lavada. Porque funciona assim. Sabe qual é o nível máximo que os feiticeiros usam? Feiticeiros, bruxos, quando eles vão fazer os rituais deles, sabe qual é o sangue mais poderoso? É o sangue humano. Quando eles fizeram alguma coisa tão séria que para desfazer não tem animal suficiente, eles matam um ser humano. E não fique abismado com isso, admirado, porque é só você estudar a história. Praticamente todas as civilizações humanas têm histórias dentro do paganismo deles de sacrifícios humanos. A Bíblia fala, por exemplo, de sacrifícios a Moloque, que sacrificava criancinhas a Moloque. Sacrificavam, às vezes os reis sacrificavam os próprios filhos como sacrifício humano a uma determinada divindade para conseguir determinados favores. Então, o fato de o satanismo, historicamente, matar gente nos seus rituais, gente, isso é histórico. Parte do paganismo, da crença pagã. O fato é que para eles, o ponto máximo de derramamento de sangue é matar um ser humano. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele estava fazendo isso. Ele estava fazendo o ritual mais poderoso de todos os tempos. É por isso que Mateus, capítulo 27, diz que na hora em que Jesus entregou o Espírito, houve um terremoto na cidade. O lugar balançou. O terremoto abriu a rocha sobre a qual o templo estava construído. E o véu do templo rasgou de alto a baixo. Porque o sacrifício de Jesus balançou o lugar. Porque a porta que ele abre, ninguém pode fechar. E a porta que ele fecha, ninguém pode abrir. Eu estou ajudando você a entender que quando Jesus reivindica isso, ele está dizendo que tem uma batalha de poderes tentando destruir sua vida. Mas o sacrifício que foi feito por você é o ritual maior. Não existe uma outra forma, não existe um jeito de fazer um ritual que seja maior do que esse para cancelar esse. Portanto, sua vida está debaixo de um ritual que não pode ser cancelado. Se ele não pode ser cancelado, então você não pode ser vencido. Satanás não pode fazer nada contra você, exceto uma coisa: ele pode te enganar. É o único jeito do diabo te vencer, é te enganando. Porque quando a batalha chegar no nível dos altares, seu altar é maior. Aliás, irmãos, uma coisa errada que se pensa dos crentes é que crente não faz mais ritual.
Os crentes não fazem ritual porque na crença dos crentes não tem ritual. Não, irmãos, não é isso. Nós fazemos ritual. A questão é que a gente fez um ritual tão grande, tão poderoso, tão exorbitante. Eu estou procurando uma palavra grande o suficiente para falar do tamanho desse ritual. O sacrifício de Jesus naquela cruz era a vida de Deus sendo derramada. E isso é tão poderoso que não precisa fazer outro. Esse só dá conta de tudo. E não tem nada capaz de ser maior do que isso. Por isso, o que ele abre, ninguém fecha. O que ele fecha, ninguém abre. Fizeram obra de feitiçaria contra a sua vida? Escuta, o sacrifício que Jesus fez cancela isso. Cancela. Satanás só tem uma ferramenta contra você: o engano.